Olá! A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 70 milhões de pessoas vivem com transtorno do espectro autista. No Brasil, calcula-se quase 2 milhões de casos, o que representa 1% da população. O autismo é um distúrbio mental que influencia principalmente no desenvolvimento da comunicação e na interação social. Para falar sobre o assunto, convidamos para o Papo.com de hoje a psicóloga e a psicopedagoga clínica Roberta Alexandre Penitente. Olá, Roberta, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada pelo convite. Roberta, em 1993, a Organização Mundial da Saúde reconheceu o autismo. Após 20 anos, em torno de 2013, eles cunharam o termo TEA. Por favor, você poderia explicar para a gente o que é o TEA e quais as classificações que ele tem? Bom, TEA é a abreviação de transtorno do espectro autista, tá? TEA não tem classificações, ele só tem alguns níveis que determinam o nível de apoio que essa pessoa necessita, tá? Isso depende da avaliação. Então, TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele é marcado por dificuldades, né? Déficits na comunicação social e se a pessoa tem dificuldades no comportamento repetitivo e interesses restritos. Então, ele é diferente das determinações dos DSMs anteriores, aonde era dividido entre autismo e síndrome de Asperger. Mas há algum grau, por exemplo, para diagnosticar, por exemplo, grau leve, grau moderado? Não, ele não fala em grau leve, moderado ou severo, ele fala em níveis de apoio. Então, se a pessoa necessita de apoio, nível 1. Se ela necessita de apoio substancial, nível 2. E se ela necessita de apoio muito substancial, nível 3. Não fala-se mais em gravidade em si, e sim de acordo com a avaliação em níveis de apoio. Por que demorou tanto para ocorrer essa atualização, esse entendimento hoje do que é o autismo? Para você, o autismo hoje ainda não é compreendido em sua totalidade? Com certeza, ele não é compreendido em sua totalidade. Eu acredito que não demorou. Eu acho que as pesquisas demoram, né, por conta de diversos fatores. Fatores de financiamento, fatores metodológicos. Tem pesquisas genéticas que precisam acompanhar as crianças, às vezes, durante toda a infância, a adolescência, a vida, questões genéticas que precisam de muito investimento. No Brasil, a gente tem aí pesquisas genéticas sendo muito bem vistas pela comunidade mundial, mas acho que a gente está avançando. Eu não sei se demora, eu acho que as pesquisas demoram, mas eu acho que a gente está avançando. Mas não estão sendo compreendidas ainda na totalidade, como outros transtornos. O TOC, por exemplo, ele não se sabe a causa. Uma doença um transtorno super comum, tem tratamento, não se sabe a causa, ninguém fala sobre o assunto, né? Não, a gente não sabe ainda na totalidade, não. Ainda está sendo pesquisado, Sim. né? A CID, que é a classificação internacional de doenças, ela agora, a mais atual, que é a 10, ela classifica de outra forma o autismo, né? Ela coloca em tipos, por exemplo, autismo infantil, síndrome de Asperger, e ela coloca dentro do grupo de transtornos do desenvolvimento psicológico, a categoria F84. Por que ela diferencia da DSM, que é o Manual de Diagnósticos e Estatísticas dos Transtornos Mentais? O DSM ele é mais utilizado para fazer diagnóstico nosológico. Então, os profissionais utilizam para diagnosticar na clínica. O diagnóstico do autismo ele é um diagnóstico baseado em evidências observáveis, né? Não existe um exame para diagnosticar autismo. A gente observa e faz o diagnóstico com base no DSM. O CID é mais utilizado para o SUS, para fazer comunicação entre os profissionais. Então, às vezes, a gente diagnostica no consultório TEA e manda o CID F84, porque é o sistema utilizado no convênio, no SUS. Então, isso é só uma mudança de nomenclatura. Causa muita confusão. Já aconteceu comigo no consultório, diagnosticar TEA, dar a devolutiva para os pais e mandar o CID F84. Ele chegar em casa, procurar no Google F84, transtorno global do desenvolvimento, meu Deus, não é autista, né? Já aconteceu. É uma questão da nossa legislação, mas é a mesma coisa, tá? Porque antes o DSM-4 era igual, né? Era autismo, era síndrome de Asperger. Mudou no DSM-5 e o CID-10 vai mudar em breve, né? Em 2018 já vai ter a modificação.
Certo. E como você falou, há dois critérios de diagnóstico, né? A CID e a DSM. Então, para você, os médicos, eles não têm prioridade em utilizar um ou outro. Depende muito do SUS. O SUS utiliza, então, a CID. É só para se comunicar, Certo. né? Então, para se comunicar no nosso sistema de saúde do convênio, utiliza-se a CID como um padrão. Mas para avaliar, use-se o DSM-5. É só pode ter falhas na comunicação, mas o critério é o mesmo para diagnóstico, não muda. Roberta, para esclarecimento, o autismo é uma doença? Não. É um transtorno, né? Uma doença envolve questões físicas, tá? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Envolve somente questões comportamentais. Ok. E você falou que a DSM-4, né, anterior, esse manual anterior, ele também conhecia a síndrome de Asperger, o autismo, ele tipificava, colocava em tipos. Qual é a diferença entre Asperger, que todo mundo fala que é diferente? Qual é a diferença entre Asperger e autismo? As principais diferenças anteriores era questões intelectuais, né? No autismo, a questão intelectual era variável. Tinha desde a criança com um potencial intelectual fantástico de memória, por exemplo, quanto a criança com deficiência intelectual, quanto a criança com uma questão intelectual, era variável. No Asperger, em geral, não tinha diferenças, não tinha variação intelectual, o potencial intelectual era normal. O que deu essa nova classificação do DSM-5 é porque eles não conseguiam definir fronteiras diagnósticas tão precisas. Por isso que mudou para a TEA, como um espectro, porque na clínica a gente não conseguia definir tão claramente o que era autismo, o que era Asperger. Por exemplo, a gente viu um autista que tinha um potencial intelectual normal, viu um Asperger que não tinha. Então isso não se solidificava na clínica. O autista, ele era bem claro o autista. O Asperger, às vezes a gente diagnosticava com 6, 7 anos, na adolescência, na vida adulta, quando ele vinha trazer o filho e a gente diagnosticava o pai, né? Então, não é tão evidente os sinais no Asperger. Na criança autista era muito evidente, era precoce, tinha questões cognitivas muito evidentes. No Asperger, não. Ok. E no próximo bloco, iremos falar sobre a inclusão social de pessoas autistas. Fique por aqui, porque o Papo.com volta daqui a pouco. O Papo.com está de volta. Hoje recebemos a psicóloga e psicopedagoga clínica Roberta Alexandre Penitente, mas que está esclarecendo dúvidas sobre o transtorno do espectro autista. Mas antes de voltarmos para a nossa conversa com ela, vamos acompanhar a reportagem de Amanda Martins. Estima-se que o Brasil tenha hoje cerca de 2 milhões de autistas, aproximadamente 407 mil pessoas somente no estado de São Paulo. Famosos como Bill Gates e Lionel Messi foram diagnosticados com o transtorno. Pessoas com essa síndrome passam a ver, ouvir e sentir o mundo de forma diferente. A dificuldade que o Asperger tem de interação social, de lidar com as regras sociais. Então, costuma assim, sofrer esse aprendizado em lugares, principalmente com muitas pessoas, para eles é muito penoso. E nas escolas, os professores exigem coisas que eles não têm facilidade, como, por exemplo, vai lá na frente e apresenta um trabalho, vai lá na frente e resolva aquele problema na lousa. Então, essa individualidade do Asperger geralmente não é respeitada. Roberta, sobre a inclusão social de crianças autistas, qual a sua opinião a respeito? As escolas, elas estão preparadas para recebê-las ou não? Olha, é um assunto bastante complexo. Com essa nova lei, né, as escolas foram obrigadas a receber as crianças, que eu acho muito importante, né, que as crianças possam estar em escolas regulares. No entanto, elas não estão preparadas para receber.
né? Os professores, em geral, não têm formação. As escolas não conseguem entender o que é essa inclusão, né? Os professores ficam desmotivados porque as salas são lotadas, são salas com 30 crianças, 25 crianças típicas, e aí precisam receber uma criança inclusiva. E elas não dão conta nem das 25 professores mal remunerados, cansados, que precisam fazer atividades adaptadas para adequadas, né? Não adaptadas, adequadas àquela criança. Então, o que eu tenho visto são professores cansados, exigindo da escola mais recursos, né, e desmotivados. Então, assim, na minha experiência, eu não tenho visto muitas escolas adequadas, não. Você citou a lei número 12.764 de 2012, né? Que ela é voltada para autistas, certo? Uhum. E como é possível trabalhar essa inserção social para essas crianças? Eu acredito que o problema não está na escola ou nos professores, né? A lei veio e disse, façam, né? Mas os pais sentem que tem que cobrar da escola, né? A escola se sente também ali perdida. Se vier uma série de alunos para incluir, eles têm que fazer. Eles também não estão preparados, né? Eu sinto que fica todo mundo perdido, né? Eu acredito que isso deveria vir aí dos nossos governantes, mais apoio, né? E, sinceramente, assim, eu fico muito chocada com o que eu vejo e eu não sei te responder essa pergunta. O que fazer? Eu acho que isso é um assunto que nós precisamos estudar mais, né? Essa reportagem que passou agora, né, da Simone. A Simone é uma batalhadora, ela busca muito incluir, né? Tem coisas muito legais em várias escolas, mas são escolas que não buscam o comércio, né? São escolas que às vezes estão quase falindo porque fazem o melhor. Buscam professor de apoio, buscam acompanhamentos pedagógicos, são salas com 2 professores na sala, com turmas pequenas de 12, 15 alunos, mas aí a escola está quase falindo, porque ela está oferecendo o melhor, mas aí ela não tem a parte comercial sustentável. E sobre a mídia, ela consegue abordar esse tema de uma forma interessante ou não? Falta representatividade? A gente vê de tudo, né? Eu acho que tem muito preconceito, né, nesse tema. Com Facebook, né, com o Instagram, a gente vê de tudo, né? A gente vê mães desesperadas, a gente vê profissionais falando muita besteira, né? Eu não acho que a gente vê muita coisa boa por aí, não, né? E tem as linhas, né? Tem o pessoal de esquerda e de direita dentro do mundo do autismo. E quando os pais, eles sabem que o filho recebe o diagnóstico que o filho é autista, como é que é isso para eles? Como é que eles recebem essa notícia? Também tem de tudo, né? Tem os pais que recebem e passam por um processo de luto por aquele filho que antes eles acreditavam, né, que ia se desenvolver ali de uma maneira típica e ok, vamos lá, vamos fazer tudo o que tem que fazer. E tem aqueles pais que negam, né? Não, então vamos esperar o tempo dele, vamos deixar ele crescer, e ele é só imaturo, ele é só explorador, e vamos deixar a coisa acontecer por si só, e aí a criança perde essa janela importante do desenvolvimento e é prejudicial. Mas a gente vê de tudo, cada caso é um caso, acho que o espectro representa isso, cada caso é um caso, é o grande ganho dessa mudança de nomenclatura, poder avaliar o indivíduo pelo indivíduo e não definir autismo, síndrome de Asperger, enfim, colocar no espectro permite avaliar o indivíduo dentro das suas especificidades. E com qual idade é possível identificar o TEA e em qual grupo incide mais, feminino ou masculino? Incide mais em masculino, tem pesquisas aí rolando para verificar se isso realmente procede. A idade aqui no Brasil, em geral, 3 anos. Nos Estados Unidos tem pesquisas e indicado que seja o quanto antes, né? Mas aqui no Brasil, 3 anos. Ok. O Papo.com, então, chega ao fim. Agradecemos muito a sua presença. Obrigada pelo convite. Obrigada também a você que nos acompanhou hoje. Até o próximo programa. Tchau.